A cicatriz do Zoro é um dos maiores mistérios do personagem. Ele simplesmente apareceu com seu olho esquerdo fechado e depois disso nunca mais abriu. Então, o que este olho esconde? Ele tem um grande poder ou é apenas uma ferida comum? Então, se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar sobre a cicatriz do Zoro, o que ele esconde embaixo daquele olho fechado. Então, para responder para vocês, eu reuni bastante informações que pode dar uma resposta para isso. Então assiste o vídeo até o fim que eu aposto que vai abrir o seu olho. Mas então, com seus olhos bem abertos, deixe aquele like no vídeo. E vamos agora para a cicatriz do Zoro. O time skip de 2 anos ficou conhecido como uma evolução, uma mudança em todos os chapéus de palha, com grandes melhorias não apenas em suas forças físicas, mas também em suas aparências. Os chapéus de palha passaram por mudanças drásticas durante esses 2 anos, com o Zoro agora tendo uma cicatriz em seu olho e estando completamente fechado. Apesar de ainda não sabermos o que significa essa cicatriz ou por que o seu olho está fechado, sabemos como ele ficou assim. Durante o time skip, o Zoro foi enviado para a ilha Kuraiganá, o local onde o maior espadachim do mundo, Drácula Mihawk, morava. Estando lá, o Zoro então passou pelo treinamento do Mihawk, ganhando sua cicatriz nesse momento. E o mais interessante é que não há referência nenhuma ao que poderia ter acontecido. O Zoro simplesmente apareceu assim e pronto. Nem mesmo seus companheiros perguntaram o que aconteceu com seu olho. É um completo silêncio. Até mesmo em entrevistas, quando Oda é perguntado sobre isso, ele simplesmente desvia do assunto. Então, com certeza, tem algo aqui. Ele pode ter um poder oculto incrível, ou é só Oda levantando hype nesse olho para depois revelar ser uma piada. Ele simplesmente não abriu o olho porque ele esqueceu, e quando alguém perguntar para ele sobre isso, ele percebe e abre o olho. Essa é uma piada que Oda com certeza faria. Mas, mesmo assim, existem várias teorias e significados que podem sim mostrar o que tem por trás do olho fechado do Zoro. E então vamos começar por uma teoria que eu gosto muito, o olho dominante do Zoro. Basicamente, essa teoria diz que o Zoro possui um olho dominante, o que faz com que um dos olhos seja mais eficiente e usado mais constantemente que o outro. No caso do Zoro, o seu olho esquerdo. Isso quer dizer que o olho direito do Zoro é inferior ao seu olho esquerdo, e na época do seu treinamento com o Mihawk percebeu que o olho direito do Zoro era inferior por ter uma percepção de profundidade e de posicionamento menor em comparação com seu olho esquerdo. Ele percebeu que o seu olho esquerdo parecia mais dominante do que o direito. Então, para o seu treinamento, o Mihawk fez o Zoro cortar e fechar o seu olho dominante, treinando apenas o seu olho mais fraco, para deixá-lo mais nítido e com uma percepção melhor de profundidade e de espaço. Porque assim, quando chegasse a hora que o Zoro abrisse o seu olho esquerdo com uma visão muito superior, ele se tornaria capaz de mostrar feitos de força ainda maiores. Considerando como Oda adora usar sutilmente dicas e prenúncios para fazer suas grandes revelações, essa teoria acaba fazendo bastante sentido, ainda mais levando em consideração uma das principais peculiaridades do Zoro, ter um péssimo senso de direção. Isso poderia ser justamente pelo seu olho mais fraco, que não tem um senso de espaço tão apurado, já que a percepção de profundidade está relacionado com a sua percepção de movimento. Assim, explicando por que o Zoro tem um sistema de GPS tão estragado. Na verdade, não era sua culpa, mas sim de um dos seus olhos. E se você perceber, depois do time skip, o Zoro se perdeu muito menos vezes, e parece ter desenvolvido um senso de direção um pouco melhor. E ele só vai abrir o seu olho esquerdo quando o seu direito estiver totalmente treinado.
Isso é muito interessante porque amarra muito bem as coisas. O motivo do Zoro sempre se perder, o motivo dele nunca abrir seu olho e um poder escondido. Porque quando ele abrir seu olho dominante, sua força aumentará ainda mais. E bom, eu acho essa ideia muito interessante, mas também tem uma outra que pode explicar o seu olho esquerdo fechado. Ele abriga o espírito de uma espada. Foi revelado pelo Shimotsuki Kozaburo que toda espada forjada por um bom ferreiro possui uma vontade, um espírito que pode manipular as ações de seu usuário. Isso acaba se tornando muito curioso quando vemos a Emma, por exemplo, que tem o poder de forçar seu usuário a usar haki do armamento. Isso nos faz pensar o que mais uma espada pode fazer. Algo bem interessante surge com a aparição do Cavendish, que tem a sua espada Durandal. Quando Cavendish dorme ou perde a sua consciência, uma nova personalidade surge no seu corpo. Essa personalidade se chama Hakuba e quando ele está no controle, o seu manuseio da espada se torna muito maior e seu único desejo é cortar o máximo de pessoas possíveis, até que não sobre mais ninguém. Se lembrarmos do que Kozaburo disse, que as espadas são criadas exclusivamente para matar pessoas, o Hakuba se encaixa perfeitamente com a vontade da espada do Cavendish se manifestando na forma de uma nova personalidade, quando seu corpo está inconsciente, assim fazendo o objetivo dela ter sido criada, cortar o máximo de pessoas possíveis. Mas o ponto mais importante disso tudo surge quando Cavendish briga contra o Hakuba para ver quem ficaria no controle do seu corpo. E naquele instante, por breves segundos, os dois ficaram no controle ao mesmo tempo, cada um em uma metade do corpo. E nesse momento, os seus olhos ficaram com duas íris, assim como os olhos de gavião do Mihawk. Isso indica que, de alguma forma, os olhos de gavião estão relacionados com a vontade de sua espada. E quando um espadachim domina completamente o espírito de sua espada, seus olhos ficam assim, possuindo duas íris, duas vontades no mesmo corpo. O Zoro ter cortado seu olho pode ser um treinamento para dominar o espírito da sua espada, assim ele só abrirá quando tiver dominado por completo, e quando abrir seu olho esquerdo terá a forma de um olho de gavião. Essa é uma linha de pensamento bem interessante, mas que cria um questionamento. Por que nenhum espadachim fez isso antes? Por que o Mihawk não fez isso? Por ele ser um gênio, talvez? Ou porque o Roger não fez isso? Ou o Oden também? Isso cria algumas inconsistências, mas claro, a chance ainda existe. Porém, apesar de tudo, eu acredito que o olho fechado do Zoro é apenas estético. Não tem nenhum poder especial, é apenas uma cicatriz normal que ele ganhou no seu treinamento com Mihawk. Durante o time skip, Oda mostrou alguns projetos das mudanças dos designs dos personagens. E no do Zoro, ele ficou bem indeciso quanto à sua cicatriz, desenhando uma cicatriz bem maior que passava pela sua testa e que não pegava o seu olho, mas no final decidindo deixar uma cicatriz menor por cima do seu olho esquerdo. Isso mostra que por um tempo, Oda não planejava deixar o olho do Zoro fechado. Outro ponto que prova isso são nos desenhos do Zoro mais velho com 40 e 60 anos, em um universo onde tudo dá certo e outro onde algo dá errado. E em ambos os desenhos, o olho do Zoro continua fechado. Essa cicatriz faz referência a dois personagens. O primeiro deles é o lendário espadachim Ryuma, que ficou conhecido como o Deus da Espada. Foi dito que o Zoro possui uma estranha semelhança com o Ryuma, e os dois estão conectados de alguma forma. Além disso, o Ryuma também era um espadachim com apenas um olho, e é curioso notar aqui que é dito que o Ryuma, assim como o Zoro, possuía apenas um olho. Isso pode significar que o Zoro nunca abra seu olho, e aquela cicatriz tem um significado simbólico, ao invés de um poder oculto.
O seu olho esquerdo pode ter sido o preço que o Zoro teve que pagar para ser treinado pelo Mihawk. Assim, ele tiraria um olho para que na batalha final, para decidir o melhor espadachim do mundo, aquela ajuda do Mihawk seja compensada por um de seus olhos. Uma dica importante disso é que o Zoro frequentemente faz referências a mitologias ou lendas. A mais óbvia delas é a sua forma Ashura de 9 espadas, que é um ser de 3 cabeças e 6 braços da mitologia budista e hindu. Mas, além dela, existem muitas outras. Se dermos uma olhada na mitologia hindu, tem um homem chamado Eklavya, que para que seu tutor o ensinasse a usar um arco e flecha, ele ofereceu seu polegar. E para usar um arco e flecha, o polegar é muito importante, do mesmo jeito que o olho é para um espadachim. Assim, solidifica ainda mais a ideia que o Zoro deu o seu olho para que o Mihawk o ensinasse, e que esse olho, na verdade, foi um sacrifício. Falando a verdade, eu gostaria muito que tivesse um poder oculto nesse olho do Zoro, mas o simbolismo por trás desse olho me leva a acreditar que o seu significado é mais simbólico do que força. O Zoro é um claro paralelo com o Rayleigh. Ambos possuem títulos relacionados a trevas ou ao inferno. Os dois são o número 2 dos seus capitães e os dois possuem uma cicatriz em seus olhos. Então, essa cicatriz indica que o Zoro será o número 2 do futuro rei dos piratas, assim como o Rayleigh foi do Roger. Algo bem interessante de reparar é que o olho que o Zoro enxerga é o olho direito, enquanto o olho que o Sanji frequentemente usa é o seu olho esquerdo, pelo outro estar sempre sendo tampado pela sua franja. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Zoro é o braço direito do Luffy e o Sanji o seu braço esquerdo. Também quer dizer que os dois, ao mesmo tempo em que estão em lados opostos, são iguais e que apenas quando eles estão juntos que podem usar seu potencial máximo. Isso descreve muito bem os dois. Além disso, se o Zoro realmente tivesse um poder ocular oculto, o Wano seria o local perfeito para ele mostrar esse poder. Ele lutou contra 2 Yonkous ao mesmo tempo e chegou muito perto da morte várias vezes. Ele não guardaria algo assim, vendo que até mesmo seu próprio capitão estava em perigo. Então todo esse simbolismo e significados só me faz pensar que realmente não há nada demais nesse olho fechado do Zoro, a não ser um ferimento necessário para que ele pudesse evoluir sua força enquanto mantém sua honra. Mas então é isso, eu ainda quero muito ver o Zoro abrir esse olho e mostrar uma nova força, mas como eu disse, todas as pistas apontam para que isso não aconteça. Mas deixe aqui nos comentários o que você acha que está por baixo daquela cicatriz, um poder gigante ou apenas um olho fraturado? Eu quero muito saber o que você pensa. Então é isso, e se você gostou do vídeo, deixe um like que isso ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, e para que todos cheguem aí para você. Então, muito obrigado por você ter assistido e até a próxima!